Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais uma escola dominical, quando viemos aprender de Deus, lendo a palavra, meditar na palavra, buscar através do conhecimento da palavra de Deus um enriquecimento espiritual para cada um de nós. Convido você a estarmos orando, colocar as nossas vidas no altar de Deus nesse momento em oração, pedir sobre nós a graça, conduzir o Espírito de Deus a mais esse nosso encontro, no nome de Jesus. Curva sua fronte. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, mais esta manhã, desse dia, que é o dia do Senhor, que brota sobre nós. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo descanso, pela vida, pela graça e paz que nos tens concedido. Ó Deus, e rogamos, Pai amado, que em mais este dia vejamos a boa mão do Senhor sobre nós, conduzindo-nos, abençoando-nos, fortalecendo-nos, para que andemos na Tua presença como o Senhor quer. Para isso, ilumine-nos o entendimento, para que compreendamos a Tua palavra, ó Deus, e ela possa produzir em nós vida e riqueza espiritual para o louvor do Teu nome. Para isso também perdoa-nos de todo pecado, santifica-nos para Ti mesmo, ó Deus, se propício a nós em todas as áreas da nossa vida, ó Deus, conduzindo os passos sempre para o Teu louvor. Fica conosco em mais este dia, fala conosco, nós te pedimos uma vez mais, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 40, Salmo 40. Nós vamos ler apenas os primeiros versos desse salmo, quando o salmista nos traz a seguinte oração: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, esta é uma verdade expressa nesse salmo, mas que está presente em todo o contexto da palavra de Deus. Essa certeza de que, se voltarmos o nosso olhar a Deus com socorro para a nossa vida, nós encontraremos tal socorro sempre bem presente, sempre disponível para cada um de nós. Então nós podemos adorar a Deus com toda alegria, com toda disponibilidade e disposição do nosso coração, porque temos um Deus que atenta para o nosso clamor, para a nossa oração, não despreza aqueles que o buscam. Nós vamos estar louvando a Deus com alguns cânticos espirituais, em de número 117, escolha da nossa irmã. A Sayuri já escolheu também o 110. E de número 117, e você que está chegando pode também escolher mais um, em nome de Jesus. Eis-nos ao pastor divino, todos juntos no lugar, como ovelhas, congregados, seu auxílio a suplicar. Abra seus lábios, e exalte o nome do nosso Deus. 117. Eis-nos ao pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar.
e aos tristes fatigados, ao teu bom redil, Senhor, leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste luz de amor. As pastagens de celeste luz de amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. 146, esse é nossa escolha. 146. Depois o 110, que é a escolha da Sayuri. Se alguém quiser escolher mais outro, fique à vontade. Cento e 46. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, disse ele: nunca te deixarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o sangue. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre. Tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Graças a Deus, nós temos da parte de Deus esta segurança, né?
expressa pelos lábios do próprio Senhor das nossas vidas, do Senhor Jesus Cristo. 110. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a dessas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos nos detido, na meditação da palavra, nos nossos últimos encontros de escola dominical, meditando em Mateus capítulo 24, sermão profético de Cristo Jesus, quando Jesus está profetizando, está descrevendo, na verdade, os acontecimentos finais, respondendo a duas questões que os discípulos colocam para ele, especialmente quando ele diz que o templo, aquele templo, onde eles estavam, haveria de ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E diante daquela palavra, os discípulos apreensivos, porque eles mesmos, eles haviam dito a Jesus: olha que pedras, que estrutura, que construção maravilhosa. E diante desta palavra deles para com Jesus, apontando a estrutura, a estrutura do templo, Jesus declarou que aquilo iria tudo ruir. E eles ficaram preocupados, e chegando ao Monte das Oliveiras, que era próximo, onde eles costumavam ir com regularidade, que estavam ali, eles aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Senhor, quando se dará isso?
E eles fizeram outra pergunta: quando será o final de todas as coisas, o final dos séculos? Aí Jesus, nesse texto, ele está respondendo essas duas questões. Nós vimos domingo passado até o verso 28. Hoje nós, seguindo esse caminhar aí, estaremos vendo o verso 29 ao verso 31. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura. Mateus capítulo 24, de 29 a 31. Diz assim a palavra: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos ler de novo? Presta atenção nisso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aos teus pés nos encontramos, ó Pai amado, e o desejo do nosso coração é tão somente aprender de Ti. Portanto, ilumina-nos no entendimento e capacita-nos, ó Pai amado, a receber com alegria a Tua palavra e assim, ó Pai, por ela vivermos. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Queridos, no nosso tempo, especialmente neste período, vem sendo divulgada uma tese já bastante conhecida a respeito da segunda vinda de Cristo. É a chamada tese do arrebatamento da igreja. Isso foi objeto de muitos filmes, inclusive parece que está concluindo a repetição na Rede Record dessa tese a respeito do arrebatamento, né? Falando sobre o Apocalipse. Então chama muito a atenção das pessoas aquilo que a novela apresenta, e a própria tese em si, que é a tese pré-milenista, né, dispensacionalista, apresenta nas muitas publicações que existem. Filmes, por exemplo, como Deixados para Trás, que é uma série de filmes, de 4 filmes, assistido por muita gente, a maioria dos cristãos já assistiram. Então as pessoas ficam apegadas a essa tese como se fosse a palavra final do que a Bíblia ensina. Mas eu quero dizer para você que não é. Infelizmente não é aquilo. E possivelmente nada tem a ver com a verdade do Evangelho, porque a Bíblia não registra todas aquelas informações. As informações são muito sucintas na palavra. E aquilo que eles afirmam, que a tese afirma, que é o dispensacionalismo, não se aplica, na verdade. Não tem como definir desta forma. Numa leitura acurada da palavra de Deus, você não vai encontrar aquilo, né? Aquelas informações todas. Para você ter uma ideia, né, toda a tese se baseia em Apocalipse capítulo 20, 6 versículos do capítulo 20, né,
capítulo 20, verso de 1 a 6, que fala sobre 1000 anos. Então, a partir dessa palavra de 1000 anos descrita lá em Apocalipse, aí se fundamentou toda a doutrina, mas ela se torna muito frágil se você considerar apenas esses versículos. Ela se fragiliza completamente, porque você não pode criar uma doutrina a partir de um texto alegórico como o livro de Apocalipse, que é quase toda alegoria, né? Ele aponta de forma alegórica, né? E não é fácil, é muito complicado você determinar, dizer que é assim, assado, baseado no texto de Apocalipse, por causa das alegorias. As imagens que se apresentam em Apocalipse, elas são muito difíceis de ser compreendidas, porque quase todas têm todo um aspecto espiritual. Você vê João, por exemplo, ora ele está olhando a partir da perspectiva da terra, ora ele está olhando a partir da perspectiva do céu. A Bíblia diz que ele é levado aos céus e de lá ele tem a visão do que está acontecendo aqui. E, por exemplo, quando a Bíblia fala dos gafanhotos que saem do abismo, gafanhoto que sai do abismo e vem atacando as pessoas, eles atacam apenas os seres humanos, não ataca as árvores, não ataca o verde, ele ataca os seres humanos. Você vê claramente ali, na visão de João, que ele não está se referindo a animal nenhum, porque não existe um animal com aquele formato, né? Não existe ele tem a aparência, para ele, a aparência de gafanhoto, né? Com cauda de escorpião e faces de leão, né? Faces de urso. Então você olha claramente, é um ser espiritual, portanto demônios. Não são seres reconhecidos, não, queridos, são demônios, são invisíveis aos nossos olhos. São ataques demoníacos contra pessoas, né? Afligindo os corações, trazendo a depressão, trazendo o sofrimento, a dor, a angústia, toda aquela angústia revelada na palavra de Deus, como o juízo de Deus sobre a terra e o sofrimento humano. Então você vê claramente que não está se tratando de um ser passivo de ser desenhado, pintado e falar assim, olha, esse aqui vai aparecer, esse bicho vai ser criado. Não, queridos, é um ser espiritual. Então, na visão de João, você tem que entender quando ele está falando dos céus, quando ele está falando da terra, quando ele está falando de coisas espirituais, ou está falando também de realidades que a humanidade vai presenciar, vai vivenciar o sofrimento, a dor e toda a angústia. Então é muito alegórico, né? Quando se refere, por exemplo, aos 144 mil, aí as pessoas ficam angustiadas, será que eu estou nessa soma? Queridos, 144 mil também é alegórico, são múltiplos de 7, que é múltiplos de 7 a totalidade, né? A perfeição. Ele está se referindo não a um número fechado de pessoas, mas a totalidade dos eleitos, totalidade dos salvos. 144 são múltiplos, né? Você não pode dizer, vai ser só 144 mil, né? Pessoas. Queridos, não. Ali há multidões inumeráveis diante do altar de Deus, descrita também no próprio texto de Apocalipse, né? Então é a totalidade, é o total. Como a palavra 1000 também não está se referindo a 1000 no sentido nosso, né? Matemático, 1000 anos, não, está falando em outro texto de Pedro, por exemplo, outro lugar que aparece a palavra 1000 anos, é o próprio apóstolo Pedro dizendo assim, olha, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É o mesmo sentido, é alegórico. Então, quando fala em 1000 anos, está falando de forma alegórica a respeito de épocas, eras. Do contrário, esse tempo já teria passado há muitos anos. Nós estamos que ano mesmo? 2020, né?
muito mais que 1000. Então, queridos, nós não podemos nos ater a esta imagem, a esta figura, e somar a coisa matematicamente. Nessa matemática de somar dias e horas, muitas pessoas já erraram e marcaram e erraram todas as vezes no dia da vinda de Jesus, porque calcularam matematicamente, e não pode ser calculado assim. Não há como fazermos isso, né? Então são figuras, claramente figuras, né? O que nós lemos aqui hoje é sobre a vinda de Cristo Jesus. No texto anterior ele fala da grande tribulação. Essa tese pré-milenista diz que antes da grande tribulação a igreja será arrebatada. Mas aí choca com esse texto de Mateus 24, porque a palavra, o Mateus 24 nos faz compreender que ninguém estará isento da grande tribulação. Ninguém, inclusive a igreja, nós, cada um de nós. Mas nós não vamos passar pela grande tribulação. Quem disse para você? Apenas a tese, a Bíblia não. A Bíblia nunca diz que você não vai passar pela grande tribulação. Em todo o contexto bíblico, a tribulação faz parte, nós participamos de todas elas. Em alguns casos específicos, aqueles que são de Deus estarão sendo poupados, como Israel foi poupado das pragas do Egito. Entretanto, a grande maioria das pragas do Egito, os próprios israelitas passaram por elas, as sofreram também. Eles foram poupados em pouquíssimas delas. Como em Apocalipse fica claro também que alguns são poupados, outros não. Desses escorpiões, por exemplo, a Bíblia diz que eles só vão atingir aqueles que não estão marcados. Os que estão marcados com a marca da besta, todos sofrerão as consequências. Os não marcados, né, com a marca da besta, descrita ali em Apocalipse, esses estarão sendo poupados. O Senhor estará os guardando. Mas quem vai saber quem é quem? Aí as pessoas criaram nessa tese especificamente, acabou criando a questão do chip, né? A questão do chip como sendo referência. Queridos, isso é uma loucura. Isso não acontecerá, não será assim. Essa marca não será desta forma, com certeza. Assim, os cristãos também estariam marcados, né? Não, queridos, marcados com o nome do Senhor. Os cristãos hoje estão marcados com o nome do Senhor? Estão. Como assim? A Bíblia diz que nós temos o quê? O selo do Espírito Santo. Já estão marcados. Os cristãos já estão marcados, eles já têm o selo do Espírito Santo. Ele é visível? Não. Assim também não há necessidade nenhuma de alguém ser marcado com o número 666, né? Como dizem as pessoas, naquela marca, lá alguns anos atrás, era um carimbo. As pessoas imaginavam um carimbo. Aí a partir da criação do chip, que marca os animais, marca o gado, aí fala assim, não, é um chip, né? E diz, é do tamanho de um grãozinho de arroz, coloca debaixo da pele. Queridos, não há necessidade nenhuma disso. Não há nenhuma necessidade disso. Isso é uma criação do nosso tempo. Não há nenhuma necessidade disso para marcar alguém. As pessoas são marcadas por aquilo que são. De repente você é marcado por aquilo que você ama, aquilo que você quer. O que o ímpio, que marca o ímpio tem? As suas próprias práticas. Quem não segue a Cristo Jesus, quem ama o pecado, quem vai para a balada e fica com todas, quem bebe todas, quem faz, já não está marcado?
Tem prazer nisso? Já não está marcado? Já está marcado. Tem prazer no erro, até se gloria do erro que faz. Fiquei com tantas, né? Bebi todas. Já são escolhas que as pessoas estão fazendo e que já o marca como tendo prazer nas coisas erradas dessa vida. Então já está selado, já está marcado. E o que caracteriza o crente é exatamente não ter prazer no erro, não ter prazer nas coisas erradas. Você pode fazer as coisas erradas, corre o risco sim, mas você não tem prazer naquilo, você não se alegra com aquilo, não se alegra com a injustiça, você se regozija com a verdade. O seu prazer é estar servindo a Deus, andando com Deus, e não tem o prazer do mundo. Quando você cai numa ou noutra coisa, queridos, isso machuca o seu coração. É isso que faz a diferença no coração do crente. É o quebrantamento ante ao erro, a certeza de que está fazendo errado e não pode continuar assim. Esse reconhecimento de fragilidade. Então, queridos, o que a palavra nos apresenta é exatamente essa situação em que a igreja passará, sim, passará pela grande tribulação. Nós não estamos isentos. Nesse mundo tereis aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, ele nos garante também a vitória. Então, se você ler esse texto anterior, você entende claramente que nós, a igreja do Senhor, passará por tribulação. E aí a advertência é: não se deixe levar. Não se deixe levar por falsos profetas, por falsos cristos, por falsos ensinos, por mentiras pregadas em nome do Senhor. E aí vem o texto que diz: logo depois da tribulação daqueles dias, logo ao final da grande tribulação é que vem a vinda do Senhor, que a face do Senhor se manifestará. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Olha que coisa que nós haveremos de ver. Como assim? Sim, queridos, todos estaremos aqui para ver essas coisas, até para se cumprir o que diz no verso 31, quando o Senhor vai enviar os seus anjos e recolher o trigo em meio ao joio em toda a terra, recolher a igreja, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Queridos, essa vinda silenciosa do Senhor Jesus não pode ser encontrada em nenhuma das palavras do Senhor. Não há uma vinda silenciosa. A vinda do Senhor será com clangor de trombetas, com muito som, muito barulho. Assim como Jesus não veio silenciosamente, ele não voltará silenciosamente. O que os anjos disseram a respeito de Jesus quando ele foi assunto aos céus? Esse mesmo diz Atos, capítulo 1, esse mesmo que viste ser assunto aos céus, diante dos seus olhos, ele voltará a segunda vez, revestido de glória. E aí diz a palavra que todo olho verá, todo olho verá. Assim como ele veio a primeira vez, ele virá a segunda vez. A primeira vez a festa de anjos, louvor e adoração. Na segunda vez, queridos, festa de anjos e da igreja do Senhor, que se regozijará nele. Mas o que o texto diz aqui? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Todos os povos da terra verão a glória do Senhor e se lamentarão. Quem vai se lamentar, queridos? Quem vai chorar?
Quem vai se entristecer, se rasgar? Aqueles que não creem, não creram no Filho do Homem. Então esses já se verão condenados, porque verão a glória de Deus, só que não a abraçarão, porque não aceitaram hoje, não haverá oportunidade mais de aceitar. Quem aceitou, aceitou. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não receberá mais. Queridos, o grande problema dessa tese pré-milenista é exatamente o achar que Deus vai dando oportunidades, porque aqueles que ficarem na grande tribulação, que não aceitarem a marca da besta, haverão ainda de serem salvos. Não, queridos, não existe. Não vai ter segunda chance. Não haverá segunda chance. É aqui e agora. Ou recebe a Cristo Jesus hoje e vive, ou não vai ter segunda chance. As pessoas vão aceitar na raça. Cristo com o Espírito de Deus, as pessoas não aceitam. Como aceitarão na força da carne, com a ausência do Espírito Santo? Isto não existe, porque a nossa conversão é fruto da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo for tirado, queridos, tudo está perdido, sem chance. A Bíblia não apresenta com uma segunda oportunidade, apenas diz que ele virá, e quem o aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceita mais. Nós estamos no tempo da salvação, hoje é o tempo oportuno de salvação, porque fechar a porta da salvação acabou. O que a Bíblia nos apresenta é Jesus vindo em meio a essa tribulação, resgatando a sua igreja em meio a essa tribulação. Mas aí será algo como ele próprio diz, né? Como um relâmpago que fuzilando no Oriente se mostra no Ocidente. Os que são de Deus estarão com ele, os que não são de Deus, acabou. Sem segunda chance, sem segunda oportunidade, pois não há segunda oportunidade, não há recuperação. Você não passou, mas tem ainda recuperação, você vai ter chance ainda. Queridos, a chance é agora, é aqui e agora. A chance é esta vida. A palavra de Deus não nos apresenta essa oportunidade. Você olha, eu não aceitei agora, mas eu vou ter a oportunidade amanhã. Quem sabe? Não vai ter não, queridos. Não vai ter a segunda leva de crentes. É uma só. A vinda do Senhor é uma só. Não há duas vindas, não há três vindas, quatro vindas, né? Quando eu digo isso, queridos, eu já fui durante anos. Na minha juventude, eu estudei muito esse assunto do pré-milenismo, lendo autores como Rinaldo, um judeu. Fui um dos amigos de Israel, através da leitura de todo esse material desses grupos judaizantes. Então, a revista, por exemplo, Chamadas da Meia-Noite, e tantos outros materiais. Eu ainda hoje tenho muito desse material. Então eu li muito esse material e acompanhava todas essas histórias. Eu olho para essa tese e vejo que não é totalmente descartável aquilo que eles afirmam, não. Há muitas coisas que estão se cumprindo, mas à medida que você analisa com mais profundidade, porque fica muitas dessas dúvidas a respeito das muitas vindas, das muitas manifestações de Cristo Jesus, mas a Bíblia só apresenta uma, não apresenta duas, só apresenta uma. Vai haver o arrebatamento? Vai haver o arrebatamento, mas não nesse período, dando esse período e oportunidade. O arrebatamento e a vinda do Senhor são a mesma coisa, acontecerá tudo simultaneamente. A ressurreição dos mortos
simultaneamente, é tudo um ato só, é no automático, aconteceu, brilhou a glória de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão, todos haverão de se lamentar sobre ele. Não é só aqueles que estarão aqui, não, queridos, incluindo os que já morreram. Eles haverão de contemplar a face do Senhor. Até aqueles que morreram há 2000 anos atrás haverão de contemplar a face do Senhor. A Bíblia diz que até aqueles que o traspassaram. Já pensou? Você vai conhecer, você vai ver aqueles que o traspassaram lá na cruz, lamentando sobre ele, pelo que fizeram, pela rejeição. A palavra de Deus diz que toda carne vai vê-lo. Os que morreram vão vê-lo, vão ressuscitar e ver a sua glória, e vão se lamentar sobre ele. Vai ser pranto por todos os cantos de pessoas que o rejeitaram, e alegria e louvor para aqueles que o abraçaram. E diz o texto: ele enviará com grande clangor de trombeta, silenciosamente? Não, queridos, barulhão mesmo. Com grande clangor de trombeta, enviará os seus anjos dos 4 ventos, né? Dos 4 cantos da terra, levantando para si os seus escolhidos, os seus eleitos de todos os povos, tribos e nações. É em meio a essa tribulação. Para você entender isso com clareza, o apóstolo Paulo vai dar mais detalhes a respeito disso quando fala sobre o assunto lá em 2 Tessalonicenses, falando sobre a vinda de Jesus. Ele vai explicar no capítulo 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, ele diz que a vinda do Senhor vai se dar quando se manifestar o homem da iniquidade. É em meio à operação do erro, a ação, as loucuras do homem da iniquidade, uma perseguição intensa sobre a igreja. E em meio a essa situação, quando chegar ao final dessa grande tribulação, para chegar ao final é que o Senhor virá, encerrará Satanás e os seus asseclas em correntes eternas, e resgatará a sua igreja do meio do fogo, desse fogo da iniquidade, da grande tribulação. Então isso nós sabemos pela palavra de Deus. Já sabemos que não estamos isentos do sofrimento, da dor e de uma grande tribulação que se aponta para a igreja do Senhor nos últimos tempos. A Bíblia fala de apostasia, esfriamento espiritual. Apostasia, que é a rejeição, esfriamento espiritual, o amor de quase todos se esfriará. Está falando de quê? Da igreja aqui. A apostasia é esse afastamento de Deus mesmo, né? A rejeição da verdade do Evangelho está se criando no nosso tempo. Muitos conceitos religiosos que pedem de morte o Evangelho, mas as pessoas continuam indo por esses caminhos. Parece um aqui dizendo: olha que ali está acontecendo isso, vai a multidão para lá. Está acontecendo milagres ali, vai a multidão para lá. Pessoas que recorrem a qualquer coisa de um lado para outro, mas nunca se firma na verdade, apega-se apenas àquilo que está acontecendo. Ele aqui, corre todo mundo. Ele ali, corre todo mundo. Queridos, isso é o nosso tempo. Essa falta de estrutura, de firmeza espiritual das pessoas, de abraçar a palavra como ela é, né? Alguém diz ali em nome do Senhor e logo vai todo mundo para lá. Não é assim, queridos. Não se preocupam na firmeza da palavra. Hoje
quanto mais o conhecimento da palavra da verdade se disponibilizou o mundo afora, né? Hoje, quanto mais conhecimento, menos na verdade as pessoas se aprofundam e ficam na superfície, muito rasa do conhecimento do Senhor, que não produz vida, dinamismo espiritual para a vida das pessoas. Esse é um grande perigo. Resultado: ficam acreditando em qualquer coisa, se apegam a qualquer coisa e fica achando que no céu vai ter todas as oportunidades da vida. Para ir para o céu, Deus vai facilitar as coisas, que eles não há facilidade não. Jesus fala a respeito de João, falando a respeito de João Batista, ele diz que o reino dos céus é conquistado no dia a dia, com esforço. Com esforço. Cada um se esforça por entrar no reino de Deus. Cada um se esforça a sua própria maneira para viver uma vida santa e agradável ao Senhor. É esforço humano? Não, queridos, é dedicação humana, essa prontidão do coração convertido, convencido pelo Evangelho de Cristo Jesus, a andar com Deus. Cuidado com essa perspectiva que as pessoas guardam no coração, de achar que vai ter segunda chance. Não há segunda chance, a chance é agora. Abraçar Jesus é hoje. Então, o que a palavra deixa claro, queridos, é que ao final da grande tribulação, o juízo de Deus virá e acontecerá coisas extraordinárias, mas aí já não tem mais jeito, porque a salvação é enquanto a graça está disponível para você. Enquanto você está ouvindo o Evangelho hoje, você o acolhe em seu coração e o abraça como verdade para você. Do contrário, você vai ser pego de surpresa, não pela salvação, mas pela perdição, pela falta de oportunidade de abraçar a fé, porque não amou a verdade. Continuando lá na leitura de 2 Tessalonicenses, é isso que acontece. A Bíblia fala que Deus envia a ministração do erro para darem crédito à mentira, quantos não deram crédito à verdade. Então, quem não abraça a verdade acabará abraçando Satanás sem saber, achando que está abraçando a Deus, sendo enganado por Satanás. O homem da iniquidade, ele virá operando sinais e maravilhas, coisas tão extraordinárias que a multidão vai após ele, porque vai ver que ele é extraordinariamente bom. Só que não sabem, estão abraçando ao próprio diabo, achando que estão abraçando a Deus, porque ele se passará por gente boa, ele se passará por fiel e verdadeiro, ele se passará pelo próprio Senhor para enganar as pessoas. Cuidado com isso, cuidado com isso. Então, não abraçou a verdade, vai abraçar o erro. Não abraçou a Cristo, vai abraçar o erro. Não creu na verdade para ser salvo, vai crer na mentira para ser enganado. Por isso, queridos, é fácil você perceber na palavra que não haverá uma segunda oportunidade. Não creu na verdade para ser salvo, vai crer na mentira para a sua própria perdição. É o juízo que virá sobre toda a humanidade em virtude dessa rejeição no coração dos homens contra Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vão vê-lo, mas já será tarde demais. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade da terra se reunirá a ele. Esse é o grande momento, o ápice da salvação e libertação plena dos eleitos do Senhor, dos escolhidos de Deus.
em meio a angústia, inquietação, muita dor e sofrimento, muitas percas, mas vai ficar provado que ninguém perdeu nada. O povo de Deus não perdeu nada, porque não há como perder aqueles que têm a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós vamos continuar aqui trazendo essa meditação na palavra de Deus à luz de Mateus 24, buscando fazer com que você como igreja entenda que a oportunidade da vida é agora, não é para amanhã, é para hoje, é para esse momento. A oportunidade da vida é enquanto a palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo pregada, o evangelho está sendo propagado mundo afora. Você precisa se voltar para a palavra como guia para a sua vida e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não espere que as coisas arruinem. Mas eu ainda tenho tempo. Ninguém tem tempo, ninguém está no controle do tempo. Ou você abraça hoje e vive, ou amanhã pode ser tarde demais. Lembra daquele hino que nós cantamos? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje. Então não pense numa segunda oportunidade. Ou você abraça Cristo hoje ou abraça. Porque abraçando hoje você viverá e terá certeza da vida. Porque ninguém está no controle da vida. Você não tem a sua vida nas suas mãos. A sua vida está nas mãos de Deus. Ele tem o controle do tempo. Ele tem o controle da sua vida. E já que você sabe disso, entregue-se hoje a esta provisão de Deus na sua vida e viva. Vivendo hoje é a certeza que você tem da vida eterna em Cristo Jesus. Cuidado com essas falácias, com as doutrinas que surgem por aí, afirmando coisas que não podem ser afirmadas, afirmando como verdade absoluta teses. São teses. Em tese está tudo certo, para você ter uma ideia. Só em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem mais de 50 teses. Como você se firma? Qual que é a verdadeira? Eu não preciso dessas teses. Basta ir para o texto e dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Creio nisso e pronto. Assunto encerrado. Eu creio nisso. Foi Ele que criou. Mas e isso aqui? Para de questionamento. Aquilo que foi revelado, que está revelado, é para nós e nossos filhos. O que não está revelado não interessa. O que não nos foi revelado não interessa. Não acrescenta. Não adianta eu ficar buscando respostas sobre coisas inacessíveis, né? Inacessíveis ao ser humano. Aí o homem gasta bilhões, milhões e milhões de dólares quando aparece um cometa no céu, né? Eles descobrem um cometa e falam assim: nesse cometa temos que ir atrás de informação porque ele pode trazer a origem da vida. Onde está a origem da vida? Eu sei que está em Deus. Eu sei que está em Deus. Assunto encerrado. A origem da vida está em Deus, porque Ele criou os céus e terra. Ele que criou, está escrito na palavra. Aí, como eu não quero crer, eu vou ficar buscando. Vai continuar buscando, porque não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Amplia-se o conhecimento, mas cada vez que amplia-se o conhecimento, mais e mais coisas existem a ser descobertas. A vida não está numa molécula. Encontrou a molécula da vida. À medida que amplia o olhar sobre aquela molécula, ela subdivide e entra outro universo, mais amplo ainda. Você foca naquele e encontra algo mais. Nunca vai chegar a lugar nenhum nessa busca. Enquanto se você crê na palavra, encerra todas as perguntas porque você já tem a resposta. De onde eu vim? Eu sei. Para onde eu vou? Também sei. Não precisa perguntar de onde eu vim, para onde eu vou. Já sei a resposta. Em Deus eu já tenho essa resposta. Eu sei que eu vim de Deus, eu vou voltar para Deus. Assunto encerrado. Me lembro da minha juventude, né? Lá em Goiânia ainda, né? Eu novinho em Cristo.
Um colega bancário, certa feita ele apareceu na igreja. Né? Um maranhense lá, Ezequiel. E ele era zoador o tempo todo, né? Como ele foi na igreja, nós conversamos na porta da igreja, ele participou do culto. E aí no outro dia, chegando no trabalho, ele resolveu tirar uma casquinha, né? Ele falou assim: esses crentes, eu fui lá na igreja desse cara aí. Esses crentes ficam falando de céu, de inferno, bobagem, essas coisas. Começou a zoar, né? Ele chegou e me falou assim: onde está o inferno? Onde está o céu? Eu falei assim: o céu eu sei onde está. No final de uma vida com Cristo. O inferno também eu sei onde ele está. No final de uma vida sem Cristo. O assunto é encerrado. Ele nunca mais falou no assunto comigo. Encerrei o assunto com ele naquele momento. E falei para ele assim: no final de uma vida sem Cristo, continua nesse caminho que você está andando, que você vai topar com um capiroto. Simples assim. Continua na sua vida, não tem problema nenhum não. Você quer saber? Continua nessa vida que você está vivendo. Você vai ter um encontro com Satanás. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Você aceita Cristo, vai ter um encontro com Jesus. Porque ele só vai encontrar com ele quem o aceitou. Simples assim. Ele nunca mais falou de religião comigo, não voltou à igreja, mas também nunca mais falou nada sobre isso, porque ele entendeu que a vida promíscua dele iria levá-lo ao inferno. Oxalá ele tenha sido alcançado pela graça de Deus. Oro por isso. Mas a pessoa precisa entender que uma vida a ser vivida para Deus nesta vida, uma vida que não vivida para Deus nesta vida, leva você indubitavelmente aos braços de Satanás, ao inferno em chamas. Você aceita ou rejeita? Quem aceitou encontrou vida. Quem não aceitou não encontrou a vida, mas sobre ele já jaz o juízo de Deus. É isso que o evangelista João ensina lá, fala no capítulo 3, quando diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses vieram pela fé, por causa do chamado do Senhor. E ele continua: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não verá a vida. Simples assim. Mas sobre ele já jaz o juízo de Deus. Simples assim. Salvação, portanto, acessível a mim e a você. Mas a salvação consiste em abraçar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Mais um hino. Quem escolheu para nós cantarmos, encerrando aí a nossa escola dominical? Hã? Qual o número? 3 pessoas falaram ao mesmo tempo, eu não entendi. Não, eu lembrei que saiu do 110, mas eu 110 nós já cantamos. Já? Já. Peregrinando por sobre os montes. 114 é isso. 114. Vamos ficar de pé para cantar bem forte? Anima aí, vai. Fique de pé. Cento e 14. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho o céu
bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Às 19h30 nós temos o nosso culto aqui, né? E todos os dias, a partir das 9 da manhã, nós temos a nossa reunião de oração, nossa oração matinal. Convido você a se somar a nós nesses nossos encontros, tá bom? Vamos estar encerrando a nossa escola, orando a oração que Jesus nos ensinou, todos comigo, em nome de Jesus. O Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrada a nossa escola nesta manhã, em nome de Jesus.